Os 15 maiores filósofos da história. Em nossa jornada pelo mundo das ideias, vamos explorar os pensamentos dos maiores filósofos da história: Tales, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Maquiavel, Descartes, Locke, Kant, Hegel, Nietzsche e Simone de Beauvoir. Vamos desvendar as ideias dos maiores filósofos da história. Preparem-se para uma viagem pelo mundo das ideias, questionando nossas próprias convicções. A nave da filosofia está pronta para decolar. Nosso destino? O conhecimento. Tales de Mileto Tales, 624-546 a.C., nasceu na cidade de Mileto, na Grécia Antiga. Tales é considerado o primeiro filósofo. Sua obra tem como objetivo buscar explicações racionais para o universo, dando início à filosofia. Se dedicou também à matemática, criando o teorema que leva seu nome, Teorema de Tales, no qual demonstra relações de proporcionalidade de um feixe de retas paralelas, cortadas por transversais. Na filosofia, a busca pela essência do universo, physis, fez com que ele definisse a água como elemento primordial que constitui tudo aquilo que existe na natureza. 2. Heráclito. Heráclito de Éfeso, 540-470 a.C., o obscuro, foi um filósofo grego que desenvolveu sua filosofia tomando como base o tempo. De acordo com Heráclito, todas as coisas estão situadas no tempo, e desse modo, tudo está em movimento, tudo está em constante modificação. O que é novo, envelhece. O que está vivo, morre. A semente vira árvore. O bebê vira um idoso. Assim, o mundo só pode ser compreendido a partir dessa condição chamada de devir. O devir é a condição de tudo o que existe, de tudo que há na natureza e está em constante transformação. Assim, diferente de Tales, o filósofo escolheu o fogo como elemento primordial por ser um elemento que transforma tudo aquilo que toca, e para ele, todas as coisas se modificam porque possuem o fogo em sua composição. Principal obra de Heráclito: Sobre a natureza. 3. Parmênides. Parmênides de Eleia, 530-460 a.C., desenvolveu seu pensamento em oposição ao pensamento de Heráclito. Para ele, o movimento é uma ilusão causada pelos sentidos. Na verdade, nada muda, tudo permanece. Em outras palavras, a essência das coisas é permanente, não sofre ação do tempo. Parmênides afirma que se as coisas não possuíssem uma permanência e mudassem o tempo todo, nada poderia ser conhecido e o conhecimento seria impossível. Para Parmênides, tudo o que pode ser pensado existe, já que não se pode pensar no não ser. Não é possível pensar naquilo que não existe. Assim, a mudança seria falsa, baseada na ideia do que é ser, se modificando para aquilo que não é não ser. A principal obra de Parmênides é Fragmentos, uma coletânea de partes recuperadas de seus escritos. 4. Sócrates 469-399 a.C., apesar de não ser o primeiro filósofo, é conhecido como o pai da filosofia. Foi responsável por uma mudança no modo de fazer filosofia. Dedicou-se a pensar sobre as relações humanas e a refletir sobre as condições do próprio pensamento. Essa transformação rompeu com a jovem tradição da filosofia que era dedicada à compreensão da natureza e do universo. Com isso, Sócrates inaugurou o período antropológico da filosofia, o conhecimento sobre o ser humano, fazendo a transição do período anterior chamado de cosmológico, conhecimento sobre o cosmos, universo. Para Sócrates, o conhecimento das pessoas, mesmo os sábios, era parcial, já que era baseado na opinião e na autoridade daqueles que se diziam sábios, e não no pensamento racional. Por sua atitude crítica em relação ao conhecimento, por questionar e enfurecer os poderosos de Atenas, Sócrates foi condenado à morte, acusado de atentar contra os deuses gregos,
e corromper a juventude de ateniense. O julgamento de Sócrates está descrito no livro A República, de Platão. Nenhuma obra de Sócrates foi escrita. Ele acreditava que a escrita engessava o pensamento e que a verdadeira filosofia se fazia a partir da reflexão. Assim, tudo o que se sabe sobre o pensamento socrático é mediado por seus críticos, como Aristófanes e seus discípulos Xenofonte e, principalmente, Platão. Alguns estudiosos questionam se, de fato, Sócrates existiu ou é uma junção de diversas pessoas da época ou um personagem criado para personificar e exemplificar algumas ideias. 5. Platão. Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Seu pensamento é um dos pilares da cultura ocidental. As teorias desenvolvidas por Platão, sobretudo, seu mundo das ideias, a distinção entre aparência e essência, definem o pensamento e a alma como sendo superiores aos sentidos e o corpo. Assim, Platão cria o seu chamado dualismo, divisão do mundo em dois, entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Mundo das ideias, mundo inteligível. Lugar onde residem as ideias, as essências das coisas, que só podem ser conhecidas através da razão. Lugar da alma, da pureza e da verdade. Mundo sensível. Lugar das imitações das ideias, onde residem as coisas que são conhecidas através dos sentidos. Lugar do corpo, do erro e da opinião. Platão, por influência de Sócrates, escreveu suas obras em forma de diálogo. Suas principais obras são A República, O Banquete, Fédon, Górgias, Teteto e Timeu. 6. Aristóteles. Aristóteles foi um discípulo crítico de Platão. O filósofo tornou-se muito conhecido no mundo antigo, tornando-se até mesmo professor do imperador Alexandre o Grande. A produção de Aristóteles é muito vasta. Seus escritos possuem como temas ética, política, lógica, física, poética, retórica, etc. Diferente de Platão, Aristóteles afirmava que o conhecimento tem início nos sentidos, mas que podem evoluir ao pensamento racional. Seus escritos sobre a política afirmam que os seres humanos são determinados pela natureza a viver em sociedade. Assim, para Aristóteles, fazer política é o que diferencia o ser humano dos outros animais. No campo da ética, o filósofo acreditava que o objetivo da vida humana era a felicidade e o bem, que só poderia ser alcançado através do conhecimento e da prática das virtudes. Aristóteles contribuiu também para o desenvolvimento da lógica como um instrumento para o correto pensar. Ainda hoje, a lógica aristotélica é base para o conhecimento científico. Principais obras de Aristóteles: Política, Poética, Ética, a Nicômaco e Organon. 7. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, 354–430 d.C., foi um importante pensador da filosofia cristã desenvolvida na Idade Média. O filósofo buscou unir a tradição da filosofia grega desenvolvida em um período politeísta, no qual se acreditava em muitos deuses, com a religião cristã, monoteísta, crença em apenas um Deus. Para isso, Agostinho de Hipona tomou como base o pensamento de Platão. A distinção feita por Platão entre aparência, falsa, e essência, verdadeira, e a compreensão da alma, como sendo superior e mais pura, que o corpo serviu de base para o desenvolvimento da doutrina cristã. Assim, a busca pela verdade através da razão, encontrada no pensamento de Platão, tornou-se a busca pelo conhecimento baseado na fé de Santo Agostinho. O filósofo é o grande representante de um período da filosofia, chamado de patrística, por ser desenvolvida pelos padres da Igreja. Principais obras de Santo Agostinho: Confissões, 400 d.C., A Cidade de Deus, 426 d.C. 8. São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, 1225–1274, foi o principal filósofo do período da filosofia escolástica,
Assim como Agostinho de Hipona, que resgatou o pensamento de Platão e ligou à religião cristã, Tomás de Aquino fundamentou sua filosofia cristã no pensamento de Aristóteles. Ao longo de sua obra, o filósofo buscou criar fundamentações lógicas para a fé cristã. A união entre a lógica e a fé é uma marca importante do período, podendo ser vista na obra 5 Provas da Existência de Deus. A principal obra de São Tomás de Aquino é a Suma Teológica, 1273. 9. Maquiavel. O filósofo Maquiavel marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Sua obra principal, o livro O Príncipe, é uma revolução no pensamento sobre a política. Nele, o filósofo separa a concepção tradicional da moral que orienta as ações dos indivíduos da razão que deve orientar as ações dos governos. O que pode ser compreendido como bom e uma qualidade de um indivíduo pode ser mal e representar uma fraqueza para o príncipe. Ao pensamento de Maquiavel é atribuída a frase que afirma que os fins justificam os meios. A principal obra de Maquiavel é O Príncipe, 1532. 10. Descartes. O filósofo René Descartes, 1596-1650, é conhecido como o pai do pensamento moderno. É com Descartes que o pensamento racional atinge o patamar de superioridades a outras formas de compreensão e assim inaugura a corrente do racionalismo. Desenvolveu um método cartesiano, que serviu de base para o desenvolvimento da ciência. O método cartesiano se fundamenta em 4 etapas: verificar, observar se aquilo o que se pretende estudar é real, analisar, desmembrar o objeto a ser conhecido em partes simples de serem compreendidas, sintetizar, reagrupar os conhecimentos obtidos em um todo verdadeiro e essencial, enumerar, definir e concluir todo o conhecimento que pode ser extraído do objeto estudado. A principal obra de Descartes é o Discurso do Método, 1637. Nela, o filósofo desenvolve o princípio da dúvida como método para o conhecimento, dúvida metódica. Descartes busca algo de concreto que possa servir de base para o conhecimento e, assim, duvida de tudo o que possa existir até chegar na certeza fundamental. O cogito. O cogito, penso, logo existo, é o fundamento para todo o conhecimento. Tudo o que existe pode ser questionado, menos que se pode duvidar. Para duvidar de algo é preciso pensar, e para pensar é necessário existir. 11. John Locke, 1632-1704, é conhecido como o pai do liberalismo. Definiu que o direito à propriedade é um direito natural dos seres humanos. O filósofo, de base empirista, criou a teoria do ser humano como tábula rasa, uma folha em branco que vai sendo preenchida através de suas experiências de vida. A experiência torna-se base para o pensamento e ponto de partida para o conhecimento. Também foi responsável pelo desenvolvimento da teoria das leis e do surgimento do Estado. Para Locke, os seres humanos vivem em comunidade e essa experiência partilhada é fonte de litígios, disputas entre as pessoas. Essas disputas só podem ser resolvidas por um terceiro elemento que possa agir como juiz. Assim, o Estado surge como regulador da sociedade, como garantidor da liberdade e dos direitos fundamentais, sobretudo o direito à propriedade privada. Os indivíduos firmam um contrato social, no qual passam a viver sob as regras do Estado. Essa teoria pertence a uma corrente de pensamento chamada de contratualismo. A principal obra de John Locke é o Ensaio acerca do entendimento humano, 1689. 12. Immanuel Kant, 1724-1804, é um dos principais filósofos da Idade Moderna. Ele buscou criar uma revolução do conhecimento filosófico, assim como Copérnico havia realizado com a física. Influenciado pelas ideias do Iluminismo, demonstrou a importância da educação e para o esclarecimento e a autonomia moral dos indivíduos. Para isso,
Kant buscou unir as concepções empiristas e racionalistas e criar uma nova compreensão sobre a razão e os limites do conhecimento humano. No campo da ética, Kant buscou fundamentar a moral na própria razão, não mais em agentes externos como a religião, e criar regras para o seu desenvolvimento. Principais obras de Immanuel Kant: Crítica da Razão Pura, 1781. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, 1785. Crítica da Razão Prática, 1788. E Crítica da Faculdade do Juízo, 1790. 13. Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831. Foi um filósofo idealista alemão. É considerado um marco da filosofia moderna e uma influência para todo o pensamento posterior. Seu pensamento é centrado na figura do ser, o sujeito, que compreende a si e a tudo o que existe através de sua estrutura dialética: tese, antítese e síntese. Tese, aquilo que é dito ou pensado. Antítese, o oposto da tese. Síntese, união entre os opostos e formação de uma nova tese. A principal obra de Hegel é a Fenomenologia do Espírito, 1807. 1. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, foi um pensador alemão que se dedicou a criticar duramente a tradição filosófica e a cultura ocidental, sobretudo a moral judaico-cristã. Boa parte de sua obra se desenvolve através de aforismos, frases curtas que transmitem uma ideia ou preceito. Talvez isso faça com que o autor possua muitas frases conhecidas. Para o filósofo, a cultura judaico-cristã é a negação da vida por estar fundamentada na morte e no desprezo ao corpo. Sua filosofia buscou valorizar o ser humano tal como ele. Nietzsche afirma a necessidade do indivíduo superar a si próprio, rompendo com as amarras da moral de rebanho, como chamou a moral cristã. Essa superação levaria o ser humano a se tornar o super-homem ou o além do homem, Übermensch em alemão, e viver a vida como uma obra de arte. Principais obras de Friedrich Nietzsche: O Nascimento da Tragédia, 1872, Humano, Demasiado Humano, 1878, Gaia Ciência, 1882, Assim Falou Zaratustra, 1883, Para Além do Bem e do Mal, 1886, Genealogia da Moral, 1887. 15. Simone de Beauvoir, 1908-1986, foi uma filósofa feminista do existencialismo francês. Seu livro, O Segundo Sexo, é uma das principais obras do século XX. Nele, a filósofa desenvolve uma teoria crítica da sociedade que nega a mulher como sujeito. Para ela, na perspectiva tradicional, o homem é tomado como o ser humano universal, enquanto a mulher é empurrada para uma condição de subalternidade, como o outro, o não-homem, o segundo sexo. Com isso, a autora reforça a ideia existencialista de que as mulheres, enquanto seres humanos, não possuem uma essência predeterminada. É a partir da experiência que constroem o seu próprio ser. Principais obras de Simone de Beauvoir: A Ética da Ambiguidade, 1947. O Segundo Sexo, 1949. Memórias de uma Moça Bem Comportada, 1958. A Força da Idade, 1960. E A Força das Coisas, 1963. E assim termina nossa jornada épica pelo mundo da filosofia. Vimos como esses pensadores, cada um do seu jeito, desafiaram o que estava estabelecido, questionaram as certezas e nos ajudaram a entender melhor o mundo e a nós mesmos. A filosofia é um convite para pensar, um chamado para acordar para a vida e questionar a realidade. Que o legado desses grandes pensadores nos inspire a sermos curiosos, a nunca parar de questionar e a sempre buscar conhecimento. Afinal, como diria Sócrates, a vida sem filosofia não vale a pena. Se você curtiu essas lições estoicas e quer continuar fortalecendo sua mente e sua vida, deixa um like aqui no vídeo.
Isso ajuda não só o canal, mas também a espalhar o poder do estoicismo para mais pessoas. E se você busca ainda mais conteúdos para se tornar cada vez mais forte e resiliente, inscreva-se no Sou Estoico, Sou Forte e ative o sininho. Juntos, vamos crescer em sabedoria e viver com propósito.